Ok, pessoal, boa tarde. São 5h05. Nós estamos aqui hoje bem felizes aqui de estar recebendo vocês. Primeiro eu queria agradecer imensamente a participação de quem está nos assistindo aqui, em nome da E4Quality. Gostaria de avisar que nós estamos ao vivo no YouTube, então tem um delayzinho. A gente vai abrir para perguntas. Vocês, na medida que nós formos falando, vocês já podem ir colocando as perguntas, porque sempre tem um delay. E a gente vai conversar um pouquinho aqui. Ao final, nós vamos, então, tentar passar pelas perguntas, caso vocês tenham alguma aí para a gente responder. Tá certo? Então, queria agradecer a vocês novamente, agradecer aí as minhas parceiras aqui de live, Roberta e Paula. A Roberta é a nossa diretora também da E4Quality. Eu também sou diretora da E4Quality, para quem não me conhece, Rosângela Catunda, a Roberta de Oliveira também é diretora, e a Paula Correia, que é a nossa gerente. Então, nós vamos começar conversando aí entre nós, mas tentando incluir vocês nessa conversa também, através das perguntas que a gente vai responder aí para vocês, tá certo? Bom, hoje o tema da nossa live está nesses desafios que nós temos enfrentado aí e que todos nós, na verdade, temos enfrentado aí com essa situação que todos nós estamos vivendo. E um deles é como colocar aí, o que a gente pode colocar aí no trabalho remoto, né? O que a gente está fazendo aí. Que tempos difíceis esse, né, gente? Esses tempos aí que a gente está vivendo, né? Hoje mesmo eu estava vendo ali o número, né, de casos confirmados aí no mundo, são mais de 5.600.000 pessoas contaminadas aí por esse vírus e mais de 350 mil mortes no mundo todo. E no Brasil, infelizmente, nós somos o segundo país com maior taxa de contaminação. Hoje nós estamos chegando a 400 mil pessoas contaminadas e hoje eu acho que a gente passa dos 25 mil mortes, né? A boa notícia é que a gente também tem algumas pessoas, e mais da metade aí das pessoas, mais da metade não, mas uns 160 mil pessoas aí já recuperadas. Bom, uma série de controvérsias sendo discutidas, né, por essa questão desses números, né? Mas, em primeiro lugar, então, tendo em vista esse cenário todo que a gente está vivendo, né, eu gostaria de me solidarizar aí a todas as pessoas que estão sofrendo hoje por ter perdido um ente querido, por estarem doentes, por estarem na linha de frente no combate dessa batalha que hoje é tão injusta, né? Pelos que não estão podendo trabalhar para obter o mínimo necessário para subsistir, né? Subsistência própria e da sua família. E também nos solidarizar aqueles que estão com medo, né? Com muito medo, não somente do vírus, mas também da incerteza de como nós vamos viver nesse mundo pós-pandemia. Então, é uma situação muito difícil e a gente não queria deixar de nos solidarizar aí com todas essas pessoas aí, com todas essas pessoas que de uma forma ou de outra estão sofrendo ou por serem vítimas da doença, ou por serem vítimas do problema econômico, ou por serem vítimas do medo de tudo isso, né? Bom, e em segundo lugar, eu também gostaria de disponibilizar a nossa empresa aí, E4Quality, naquilo que estiver ao nosso alcance, dentro da nossa competência, para que a gente possa trazer para vocês um pouquinho de esperança, trazer conhecimento e trazer todas as ferramentas, né, que nós temos e podemos oferecer ao nosso grupo, a todo o nosso grupo de relacionamento, principalmente aos nossos clientes, aos nossos parceiros,
para que a gente possa enfrentar aí esses desafios e continuar evoluindo, né? E sairmos aí um pouquinho melhores aí desse momento difícil. Melhores não somente como pessoas, mas também como profissionais, e ajudar as nossas empresas a dar a volta por cima, né, e continuar contribuindo aí para o crescimento do nosso país, especialmente ajudando ao setor de saúde suplementar a desenvolver esse papel que lhe cabe, né? E hoje a gente está aqui para isso, para tentar mostrar algumas coisas que a gente sabe que pode ajudar vocês. É para bater um bate-papo sobre como nós, né, identificamos ferramentas, identificamos processos que a gente sabe que vai poder ajudar vocês, nesse contexto de dificuldade, a se organizar, a se preparar melhor, né, e para ajudar o negócio das suas próprias empresas, né? Então, eu queria dar as boas-vindas aí às meninas, a Roberta novamente e a Paula. E eu vou iniciar essa conversa, que basicamente eu estou aqui hoje muito mais para provocar e muito mais para moderar, né? Mas eu vou iniciar a nossa conversa com algumas questões. E aí a gente vai, de uma forma bastante informal, conversar um pouquinho sobre isso. E depois a gente responde, então, as perguntas, né? Eu queria começar com a Roberta, e gostaria que a Roberta falasse um pouquinho sobre a contextualização de tudo isso que a gente vem fazendo, né, Roberta? Uhum. Contextualizando sobre o trabalho remoto, contextualizando sobre a necessidade de como a gente pode trabalhar usando essas ferramentas e o que a gente pode oferecer também para que as pessoas continuem trabalhando nos seus processos, porque o processo está rodando, né? As pessoas estão em casa, Exato. A grande maioria está em casa, mas o processo está rodando, né? E se a gente não tomar conta do processo, né, alguma coisa pode acontecer de errado, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então, começa a falar um pouquinho sobre isso e a gente vai desenvolvendo aí. Maravilha. Pessoal, então, boa tarde. A gente agradece quem está aí nos assistindo, nos acompanhando, né? É um prazer. E a nossa intenção aqui mesmo é proporcionar um bate-papo e trazer um pouquinho da nossa experiência na E4Quality com o trabalho remoto, né? Ontem eu ainda estava lendo algumas coisas e eu achei uma frase do Stephen Covey que fala o seguinte, é uma frase de anos já, mas ele já falava o seguinte, que a tecnologia ela reinventará os negócios, mas as relações humanas continuarão sendo a chave para o sucesso. Então, eu acredito muito nisso, né? Na nossa experiência aqui enquanto E4Quality, nós começamos a trabalhar remotamente, né? A Rosângela é fundadora da E4Quality, ela sabe muito bem disso. E ao longo desses últimos 8 anos aí, quando a empresa foi se estruturando, se consolidando, a gente já vem nessa estrutura do trabalho remoto e que tem dado certo, né? E eu acredito muito que a tecnologia ela vem para isso. Ela vem para facilitar, ela vem para nos ajudar, mas também tem um outro lado que é extremamente importante, que é o lado de consolidação de processo, de estruturação interna, mas também o lado de relação. A gente, por meio de todo esse período aí de confinamento, de isolamento, nós fomos, de certa forma, enquanto sociedade, forçados a migrar de uma modalidade de trabalho para outra modalidade, que é a virtual, e a gente também está se adaptando a conversar por meio de uma tela, se adaptando a conversar por meio do telefone, e também eu acho que se adaptando a fazer com que as nossas relações elas sejam até de certa forma mais fluidas, para que a gente também consiga humanizar, né? Eu acho que uma das barreiras iniciais ou um dos paradigmas iniciais das organizações de trabalhar por meio remoto ou de ter reuniões virtuais, eu acho que é muito de achar que esse momento vai ser um momento frio, né? Ou achar que a gente não vai conseguir ter o mesmo engajamento por meio da tela. E a gente consegue, ao longo desses últimos anos, entender e perceber que esse paradigma ele pode ser quebrado,
né? Falta aí talvez um trabalho e uma continuidade disso em relação ao momento que a gente está vivendo agora, né? Então, eu acredito muito nessa questão aí. Recentemente, eu fiz um artigo também falando sobre isso e colocando um pouquinho da minha opinião. Eu acho que o trabalho remoto, ele já está, ele não veio para ficar, eu acho que ele já está. E eu acho que pós-pandemia, o mundo que nos aguarda aí fora, ele vem nesse movimento, né? Não só olhando o mercado de saúde, mas olhando o mercado como um todo, nós vamos estar com a necessidade de mais diálogo, mais informação, mas de tudo também muito mais rápido e muito mais ágil. Então, não tem como a gente fazer isso sem tecnologia, né? Então, eu acredito fortemente que o novo normal já está, né? Que a gente ouve bastante a mídia falar e o novo normal já está. Então, não sei se as meninas querem comentar alguma coisa aí, eu vou seguindo aqui. A Roberta comentou sobre isso, e é interessante a gente lembrar, né, Roberta? A nossa empresa, ela foi fundada em 2012, começou a operar em 2013, por aí 2014, mas, de qualquer maneira, nós, desde a fundação da empresa, a gente trabalha remotamente, né, Roberta? Quando hoje a gente está vendo as empresas aí terem os processos, os seus documentos, os seus registros em nuvem, né? E as pessoas ficam, nossa, nuvem. A gente tem isso desde que a gente fundou a empresa, né? A gente trabalha assim, a gente não se preocupa em recrutar talentos, esteja ele onde estiver, no mundo. Eu passei muito tempo morando nos Estados Unidos. Roberta mora no Rio Grande do Sul. A sede da empresa é no Rio, onde eu moro. A Paulinha mora em Minas. Temos gente em São Paulo, temos mais gente em Minas. Então, a gente não se preocupa com isso porque realmente os talentos não estão onde a gente tem uma sede, um escritório, eles estão dispersos no mundo. Então, a gente realmente já está acostumado a trabalhar assim remotamente há um tempo, né? Mas agora o que está acontecendo é um susto muito grande, né? Porque as pessoas que não tinham esse hábito de trabalhar remotamente têm dificuldade em até aceitar trabalhar remotamente, né? Mas a gente está vendo que as pessoas estão aprendendo muito rápido, e eu acho que é isso que acontece, né? Todas as crises a gente tem muitas oportunidades, né? Isso já é uma regra, né? Na administração. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, é a oportunidade que a gente tem de realmente reconhecer que tudo isso, né, que a gente faz, quer dizer, tem determinadas coisas que a gente não pode, né, fazer remotamente, mas a grande maioria dos processos, né, podem ser tocados remotamente, né? Exato. E isso é algo que a gente vem acompanhando, né? Todo o movimento que está sendo feito agora para a gente se adaptar mesmo, até de maneira forçada a uma tecnologia, mas estarmos nos adaptando a isso. E nós que somos uma entidade voltada a instituições de saúde, principalmente operadoras e clínicas de atenção primária, a gente vê que nesse momento de pandemia existe um direcionamento, né? Um direcionamento para atender pacientes, para conter ou educar em relação a medidas de combate ao Covid, mas tem toda uma outra estrutura interna, de processo interno, que ela continua sendo mantida e precisa atender e dar suporte para quem está lá na linha de frente. Então, isso não some, né? E nesse meio tempo, falando bastante do nosso setor, do nosso foco, veio também uma resolução, que é a RN 452, que estava aí muito tempo sendo esperada, veio nesse momento de confinamento, de isolamento, e aqui a gente não vai falar se é o momento certo ou não, mas sim provocá-los a olhar o que de bom a gente pode usufruir da 452 para agora
ou daqui para frente, ou para agora em diante, né? Daqui por diante, porque a gente sabe que muitas das práticas que são incentivadas nessa resolução são práticas que hoje são fundamentais para dar suporte à operação das nossas instituições de saúde, né? Então, pode falar, Rosângela. O problema da gente falar ao vivo assim é que a gente acaba interrompendo, né? Mesmo combinando de não interromper, mas acaba interrompendo. Não, eu queria só colocar essa questão aí que a Roberta colocou muito bem. Os processos e o trabalho não param, né? A grande dificuldade do setor de saúde é de quem está na linha de frente, né? Que tem que estar presente, trabalhar ininterruptamente, presencialmente, aqui o pessoal que está lá combatendo aí essa situação e tentando salvar vidas, né? Mas a empresa está rodando, né? E aí eu queria chamar a atenção, porque a Roberta colocou uma consideração bastante importante aí sobre essa resolução 452, né, Roberta, que saiu agora, né? Saiu, na verdade, ela foi aprovada dia 4 de março, se não me engano, e foi publicada no Diário Oficial dia 25 de março, ou seja, em pleno confinamento. Muita gente reclamou desse processo, mas justo agora que está essa confusão e tal. Mas, gente, as empresas não param, né? Os processos continuam rodando e a gente não pode deixar essa peteca cair. Nós estamos trabalhando nessa revisão da resolução há mais de 2 anos, né? Então, ela já está mais do que madura para sair, não é? Ela já estava muito esperada, então a gente precisa realmente ter isso. E aí eu estava pensando aí, né, em muitos desses conceitos que a gente usa, né? Na gestão e que usa também na prática, no atendimento, né? Olhando essa questão de urgência, emergência, né? Os conceitos de urgência e emergência para a saúde, né, servem para a gente fazer uma analogia de urgência e emergência na gestão e a gente também incorporar um outro fator que é a importância, né? A gente sabe bem que a emergência ela apresenta uma ameaça imediata, né? E a urgência, a gente sabe que é uma ameaça no futuro próximo e que pode se tornar uma emergência. Então, e o que é importante, gente? Na gestão, a gente trabalha muito o tempo todo nas rotinas. As rotinas é o que a gente pode comparar, é que tudo que é emergência e urgência, a gente está apagando incêndio todo dia, né? Nas empresas, e estamos o tempo inteiro focando nisso, e às vezes a gente deixa de focar em coisas igualmente importantes que falam de prevenção, né? Então, fazendo uma analogia aí hoje, por exemplo, essa discussão que se tem aí entre saúde e economia, isso não é briga, não é batalha, não é controvérsia, né? Hoje a emergência está em salvar vidas. É urgente que se tome conta da economia também. Dos dois são importantes. Agora, e a prevenção? E a gestão? Então, esses modelos de gestão, a RN 452, que veio aí, eu tenho certeza que as empresas hoje acreditadas, as operadoras hoje acreditadas, elas têm muito mais chances de saírem melhor dessa situação de emergência que a gente está e de urgência, situação econômica, do que as que não estão, porque estão preparadas, trabalharam naquilo que também é importante, não é? Que é a prevenção, que é a gestão, e tudo isso foi incorporado aí nesse processo. Então, eu acho que a gente tem que considerar isso tudo, temos que pensar nisso tudo, sim, que é para a gente perpetuar o nosso negócio sempre, né? Nesse sentido. Maravilha, acho que é isso mesmo, né? E tem temas super importantes que a gente discute internamente, discute com os clientes e que são relevantes agora, né? Que tem tomado uma proporção maior agora,
se a gente for olhar 452, por exemplo, gestão de TI, para dar frente a todo esse processo, ao pessoal trabalhando em casa, segurança das informações, como que isso está acontecendo. Nunca foi tão importante, nunca foi tão pautado isso, né? A segurança e a integridade das nossas informações, né? A governança corporativa à distância, está ali dentro daquilo que a gente falou de estabelecer relações diferentes no comando das nossas empresas, né, no engajamento das pessoas, a gestão de riscos, que a gente fala constantemente, risco corporativo, não risco só de processo, mas o risco da instituição, os nossos crônicos, a gente está atendendo os pacientes de emergência em relação a essa doença, mas os crônicos continuam existindo, né, a gestão ela continua acontecendo, então é todo um contexto onde a gente sabe que ele fica muito mais difícil se a gente não tem ferramenta de gestão para atuar. As ferramentas de gestão nada mais são do que um tratamento para a saúde organizacional, né? A gente tem os nossos cuidados com a saúde dos nossos beneficiários, de nossa própria saúde, né? Mas a saúde organizacional é importante para que a gente mantenha, se perpetue aí no mercado, né? Então, essas ferramentas, esses modelos de gestão, e que a gente vê que a ANS ela vem lançando essas resoluções que realmente promovem essa gestão agora, né, ultimamente, de uma forma bem integrada, e que a gente acredita que só vai trazer realmente benefícios, né, para todas essas organizações. É isso aí, Roberta. E falando nisso, né, eu queria provocar a Paula um pouquinho, né, Paula? Para a Paula falar um pouquinho disso, né, Paula? A gente tem conversado muito sobre isso e a gente tem discutido internamente na empresa em como a gente pode ajudar os clientes. Tanto os que não têm aquele hábito, né, de ter essa facilidade em trabalhos remotos, porque não estavam habituados a isso, né? Como a gente pode ajudá-los nisso? A gente se propõe a ser uma entidade acreditadora diferenciada. A gente trabalha muito, um dos nossos valores é o desenvolvimento, né, pessoal e profissional. Então, a gente sabe que cada um de nós é responsável pelo seu desenvolvimento, mas a gente é corresponsável, né? Já falamos isso algumas vezes, pelo desenvolvimento da nossa comunidade, do nosso grupo. Então, a gente se propõe realmente a trabalhar nessa questão de desenvolver, de educar, de treinar, de tentar ajudar realmente, porque a gente acredita nisso, é como a Roberta colocou, a gente acredita que esses modelos realmente vão trazer um benefício para a organização. Então, Paulinha, fala um pouquinho do que a gente hoje, né, tem para ajudar essas operadoras, principalmente nesse momento de trabalho remoto, mas que no futuro eles vão poder continuar existindo, né? Porque agora, depois que as pessoas se habituarem a isso, eu acho que aí não vão largar mais, né? Mas e que podem ser usados, obviamente, de uma forma, quando possível e quando aplicável, não é? Para que elas não percam de vista a melhoria das suas organizações, a melhoria dos seus processos, a implantação desses modelos, né? Olhar para dentro, olhar para a saúde organizacional e pensar no futuro aí. O que a gente pensou? O que a gente tem aí? Então, vamos lá. É um prazer para mim estar aqui participando dessa live com vocês. Eu sou a Paula, para quem chegou aí um pouquinho depois que a gente iniciou. Eu sou gerente de projetos da E4Quality e também sou avaliadora auditora. Nós já estávamos acostumados, né, a trabalhar dessa forma remota, como as meninas já colocaram aqui. Para mim foi uma novidade, é realmente uma nova forma de trabalhar e que foi uma satisfação incrível, tem sido uma oportunidade incrível de aprendizado. Não só nos momentos em que nós estamos juntas, né, com as meninas, as diretoras e as equipes de avaliadores,
mas principalmente nos momentos de auditoria, quando a gente está ali no nosso cliente, quando a gente consegue não só auditar, verificar se ele tá aderente àquele padrão de certificação ou de acreditação, mas quando a gente tem a oportunidade de desenvolver o nosso cliente, e quando a gente retorna nas supervisões e vê o quanto que eles aprimoraram seus processos, o quanto eles cresceram, então, assim, isso é uma satisfação muito grande. Então, alinhado a tudo isso aqui que a gente já conversou hoje com vocês, né? Principalmente nesse momento aí de enfrentamento da pandemia, do Covid, que está todo mundo isolado, está todo mundo tendo que se reinventar e trabalhar de forma remota. A gente está aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito de um novo produto da A4Quality. É um produto que foi desenvolvido exclusivamente pela A4Quality e é a nossa ferramenta de autoavaliação assistida. E o que consiste essa ferramenta? Ela é uma ferramenta online, totalmente online, de pesquisa e de diagnóstico que permite de forma prática que as operadoras elas possam identificar, né, os seus principais gaps organizacionais em relação a um determinado padrão de certificação. Hoje, nós temos essa ferramenta de autoavaliação assistida para 3 padrões distintos. Por o padrão da RN 452, que hoje é o nosso carro-chefe, da RN 440 e também da RN 443. A RN 452, que é o novo modelo, né, de acreditação, como as meninas já falaram, foi lançado pela ANS em março de 2020, já era um modelo muito esperado. Ele se torna obrigatório para aquelas operadoras que optarem, né, pela acreditação a partir de setembro. E a RN 440 está relacionada ao Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção Primária à Saúde. Esses 2 padrões são de caráter voluntário, mas a gente também tem a RN 443, que está relacionada às práticas mínimas de governança, com ênfase em controles internos e gestão de riscos, que já é um modelo de caráter obrigatório, que as operadoras necessitarão implantar. Então, a nossa ferramenta de autoavaliação assistida, ela permite que as operadoras possam realizar o diagnóstico de seus processos de forma remota para esses 3 padrões. Essa ferramenta, ela é muito interessante, porque ela, a partir do momento que a operadora ela opta, né, por aplicar essa ferramenta, ela vai ter todo o apoio da A4Quality, da equipe especializada da A4Quality. Então, vai ter um webinar em que nossos técnicos especialistas vão explicar todas as funcionalidades da ferramenta, as formas adequadas de se efetuarem as respostas, de coletarem as evidências. Então, essa ferramenta vai possibilitar a operadora a realizar uma auditoria interna de forma bem direcionada. E quando você consegue fazer a identificação das suas principais oportunidades de melhoria, daqueles processos que talvez você ainda não tem, que você vai precisar implantar, dos seus gaps, você consegue otimizar o seu processo. Você vai passar a utilizar os seus recursos, não só financeiros, mas os seus recursos humanos, de forma direcionada. Então, você vai ganhar em termos de recursos e em termos de tempo. Você vai poder trabalhar exatamente aqueles pontos que você vai precisar para você atingir aquele padrão, seja os padrões que são de caráter voluntário, ou seja aquele padrão que hoje já é que tem um caráter obrigatório, que é a RN 443. Então, essa ferramenta ela tem esse objetivo de auxiliar as operadoras a atingirem esses objetivos. E ela está muito alinhada com esse momento, porque é uma ferramenta totalmente remota. E, ao mesmo tempo, com todo esse suporte técnico que a gente dá, vocês vão estar muito amparados, né? Vocês vão ter toda a competência técnica e todo o cuidado que a A4Quality já tem com seus clientes também na utilização dessa ferramenta. E a gente entende que esse é um momento em que está todo mundo precisando se reinventar. Como as meninas falaram,
todas as empresas estão precisando se reinventar e nós também. Nós também não podemos deixar os nossos processos pararem, a gente precisa fazer essa engrenagem continuar a funcionar. Então, uma forma da gente estar próximo dos nossos clientes, da gente estar no mercado, adaptadas a essa nova realidade também. Essa ferramenta tem um custo baixo de implantação, é um custo super bacana pelo benefício que ela traz. Então, assim, a gente pensou nisso tudo também, até... E ela foi desenvolvida também pensando nisso, né, Paula? Como as empresas hoje podem, né, nesse momento que está difícil, inclusive, né, essa Sim. questão do recurso, também aplicarem, fazerem um diagnóstico que seja fiel, né, mas que possa ajudá-los também a direcionar as ações, aí, os recursos naquilo que mais importa, né? Isso. Hoje a Rosângela falou muito a respeito da questão dos processos emergenciais e urgentes, né, aplicando esses conceitos da própria saúde suplementar e da saúde como um todo para a gestão. Então, muitas das empresas e dos negócios, eles estão muito voltados para apagar incêndio, mas a gente não pode deixar de pensar com carinho em outros processos internos que são muito importantes para a saúde das empresas, né? A RN 452 é um modelo que vem aí trazendo uma remodelagem completa no padrão de acreditação que a gente já conhece, que é o da RN 277. Ele vai ser um enfrentamento até mesmo para aquelas operadoras que são padrão ouro, que são nível ouro em acreditação na RN 277. Então, assim, todo mundo vai precisar se adequar. Hoje, esse padrão ele exige um tempo mínimo de prática de 12 meses. Não existe mais aquela possibilidade de uma pontuação, como poderia dizer, parcial. Quebrada, né? Isso, parcial, uma pontuação parcial. Então, hoje, ou você pontua, ou você não pontua. E todos aqueles itens, eles precisam ter uma prática de pelo menos 12 meses. Então, a gente pensou em alguma ferramenta que pudesse auxiliá-los a já começar a desenvolver os seus processos para que vocês consigam garantir esse tempo de prática. E a gente entende, quando eu disse para vocês que a RN 452 é o nosso carro-chefe, é porque essa resolução ela traz um escopo de compatibilidade com a RN 443 e também com a RN 440. Exatamente. E a gente enxerga aí uma grande oportunidade para as operadoras, principalmente quando a gente pensa na RN 443. Né? Que vai ser obrigatória para um grupo de operadoras, que são as médias e as grandes, né, operadoras. Isso. Talvez as pessoas não saibam, né, Paula? Vale a pena até a gente alertar, eu vou falar mais no final, mas assim, a gente lançou um novo site na E4Quality essa semana. Agora, foi ontem, né, que o site foi para o ar. E a gente está dando 2 presentes aí para vocês, que são 2 entrevistas que nós fizemos com líderes do setor de saúde. Um deles foi o Márcio Almeida, Márcio de Almeida, que foi presidente da Unimed Vitória, e o outra entrevista foi com o Rodrigo Aguiar, que é diretor da Didis, né? E nós estamos falando exatamente dos benefícios e dos ganhos com a acreditação. Nós falamos sobre isso com os 2. São entrevistas de meia hora cada uma, vale a pena vocês entrarem lá no site e assistir quando tiverem tempo aí, porque eu sei que esse período de pandemia todo mundo está completamente sem tempo, mas vale a pena quando vocês tiverem um tempinho, os que estão nos assistindo, entrar lá e assistir essa entrevista. Lá, Paulinha, nós comentamos sobre isso. As operadoras, na verdade, ninguém deve saber muito bem isso, né, ainda, mas foi uma novidade muito boa que veio junto com essa 452. Foi exatamente essa integração dos esforços da ANS com a melhoria da gestão das operadoras. Sim. Então, essa integração da 443, que é uma resolução que vai ser obrigatória, né, em 2023,
com a 452 foi fundamental. Essa possibilidade da operadora que se certificar, que se acreditar na 452, que é o programa de acreditação, conseguir redução do capital regulatório, é uma coisa que nem todo mundo está sabendo. Sim, Né? exatamente. E a gente precisa saber isso. Essa oportunidade de que uma operadora que passa pela 452, ela não precisa passar pelo rito da 443, se não quiser um modelo próprio, né? Sim. A auditoria da entidade acreditadora vai ser suficiente, não sendo necessário que tenha um outro avaliador, né, que venha para fazer uma avaliação de uma outra resolução. Isso tudo foi muito bom. Essa resolução ela tá bem completa, e essas interações, essas interfaces, né, que a gente viu acontecer foram muito boas para a gestão das operadoras, né? Isso vai trazer muitas melhorias, né? Sim, sim, com certeza. Eu entendo que, inclusive, é uma forma da própria ANS estimular as operadoras hoje a acreditarem. Hoje, em torno de 10% das operadoras do mercado são acreditadas. Então, trazer o escopo de compatibilidade da RN 443 para a RN 452 é uma ação da ANS de realmente estimular que as operadoras elas busquem a acreditação, porque é um sistema de gestão muito completo, que vê Exatamente. os processos de uma forma muito integrada, de uma forma bem sistêmica. Eu queria agora pedir a Roberta para falar para a gente um pouquinho a respeito da experiência que os nossos clientes do projeto Migrar, eles tiveram com a utilização dessa ferramenta. Eles tiveram a oportunidade de utilizar essa ferramenta, então... Parte dela, né, Roberta? Verdade. Na verdade, a ferramenta de autoavaliação ela foi criada, estruturada para compor um outro projeto que nós temos de educação continuada, que é um viés que a gente trabalha muito fortemente na E4Quality. E a gente conseguiu perceber que por meio da aplicação, né, e levantamento de gaps, e daí quando a gente fala de aplicação, ela é uma autoavaliação onde a operadora vai alimentando a ferramenta no seu tempo e depois ela tem uma validação, checagem e orientação da E4Quality, ela foi muito rica naquele momento em que nós aplicamos, porque foi um momento de validar o que a operadora estava fazendo à luz desses padrões, né? À luz da 440 e da 452, que naquele momento ainda não tinha nome, era a nova 277. Então, a gente conseguiu perceber que aplicando a ferramenta, ela foi um instrumento muito rico de identificação dessas fortalezas que muitas vezes a gente sabe que tem, mas acha que não está tão adequado assim ao padrão, e principalmente nos gaps, né? Quando a gente faz uma autoavaliação, quando a gente faz um diagnóstico, ele é muito para validar aquilo que já está bom, mas também para nos fazer enxergar o que precisa ser melhor ou ser melhorado, para focar justamente o objetivo que a gente quer, né? O objetivo é ser acreditado, no caso dessas operadoras, serem acreditadas, né? Claro que buscar esse objetivo dentro de todo um contexto, de toda uma estrutura, onde a gente aplica um padrão que venha a favorecer a nossa gestão. Então, é o que a gente sempre prega, né? A ferramenta possibilitou também que as operadoras, por meio de gráficos, pudessem se comparar com outras. Então, nesse projeto Eu acho que é um grande Migrar, ganho também, né, Roberta? isso. Essa questão da colaboração, né, da comparação. Exatamente. Nesse projeto, nós trabalhamos com um grupo de operadoras. Então, por meio da ferramenta de autoavaliação, a operadora sabia o seu resultado, não sabia o resultado do restante do grupo, mas ela conseguia se comparar em relação às dimensões, em relação aos requisitos, em relação aos itens avaliativos e desempenho de uma maneira geral. Isso é muito bom quando a gente trabalha principalmente em gestões que são similares, mas às vezes os tamanhos são diferentes, ou a gente está em outra região, e de certa forma a gente consegue trazer boas práticas para serem validadas, compartilhadas e também servirem de referência para o nosso processo, né? Então a gente viu uma transformação muito grande
nas operadoras, iniciando todo um contexto utilizando a ferramenta. Ela foi testada pela primeira vez ano passado, em abril, né? Se não me engano. Já fez um ano pandemia, aí. Né? Não tinha pandemia, a gente já estava trabalhando com ela há mais de um ano atrás, né? Mas esse ponto que a Roberta tocou é fundamental. A ferramenta de autoavaliação assistida, ela vai permitir, porque a gente já tem algum conteúdo na nossa base de dados, e é claro que conforme essas avaliações sejam mais frequentes, a gente vai ter maior atualização para que as próprias empresas possam se intercomparar. Né? Como é que eu estou no mercado? Como é que eu estou no mercado, por exemplo, se eu sou cooperativa, como é que eu estou frente às demais cooperativas e tudo mais. Né? Então, isso também é um ponto positivo. Né? Paulinha, fala um pouquinho da avaliação remota. A gente já tem 45 minutos. A gente, se deixar, a gente vai varar a noite adentro, né? Mas a gente prometeu que não vamos passar de 1 hora. Fala um pouquinho e rapidinho sobre auditorias remotas, onde a gente está aplicando, quais são os cuidados que a gente tem, né? Sim. E aí já passa a ser não a autoavaliação em si, né? Mas já a avaliação nossa nos nossos clientes. Sim. A questão da auditoria remota, por mais que nós já trabalhássemos, né, de forma remota toda a parte da gestão da E4Quality, as nossas auditorias elas eram em loco. Então, nós também tivemos que nos adaptar, né, a esse momento de isolamento. Então, nós criamos um procedimento operacional padrão para que tanto nós, né, enquanto avaliadores e enquanto gestores, e os nossos clientes se sentirem muito seguros e muito confortáveis com esse processo de auditoria remota. E que a gente pudesse assegurar para eles o mesmo comprometimento técnico e a mesma qualidade do trabalho que a gente presta em loco. Então, nós elaboramos um procedimento operacional padrão que a gente envia para os nossos clientes. A gente pede a concordância deles, né, para a realização das auditorias de forma remota, a gente dá todo o suporte necessário a eles. A gente tem uma ferramenta que nós utilizamos, que é o Zoom. Nós assinamos essa ferramenta, ela tem todos os certificados que garantem aí a confidencialidade das informações que vão ser trocadas, enfim. Então, os nossos clientes, aqueles que nós realizamos um teste prévio com aqueles que ainda não conhecem a ferramenta, para que eles possam se adaptar, entender como é o compartilhamento das telas, enfim, tudo para a gente minimizar qualquer tipo de problema que possa vir a acontecer. Então, a gente conversa muito com eles também a respeito da instabilidade da rede que pode acontecer. Nós aplicamos hoje a auditoria remota para as nossas supervisões, ou seja, são para aqueles nossos clientes que já são acreditados. Então, nós realizamos a supervisão anual desses clientes, a gente aplica a auditoria remota para essas questões, e também para as nossas auditorias diagnósticas. Nós temos muitos clientes que nos buscam para verificar se eles já estão prontos para poderem aplicar a acreditação ou a certificação, por exemplo, da RN 440. Então, nós temos utilizado nessas oportunidades também, sempre alinhados às resoluções e às recomendações da ANS. Então, a gente também tem toda essa preocupação de trabalhar dessa forma. Já as auditorias de certificação e de acreditação, nós iremos continuar fazendo de forma in loco, até muito alinhados com a última nota técnica que a ANS lançou para se posicionar a respeito da questão da auditoria. Mas tem sido uma oportunidade muito interessante, nós já fizemos vários trabalhos, né, de forma remota, e a gente fica muito satisfeito porque a gente tem tido um feedback muito positivo dos nossos clientes também. Uhum. Inclusive, ao final de cada auditoria, a gente envia para eles uma avaliação pela metodologia NPS. Então, eles ali têm a oportunidade de nos avaliar e a gente se autoavaliar com base naquele resultado que a gente obteve, para sempre a gente estar melhorando o nosso processo e levando o melhor
possível para o nosso cliente. Então, assim, tem sido uma oportunidade muito bacana. E isso a gente começou realmente a trabalhar com isso logo em seguida, né? O nosso procedimento de auditoria remota, ele foi elaborado dia 16 de março, exatamente no primeiro dia do confinamento aqui no Rio de Janeiro. Como a Paula falou, é baseado em normas internacionais que a gente segue como organismo de certificação acreditado, né? Então, decidimos, depois da nossa análise de risco, ter alguns os cuidados que nós precisaríamos ter, eliminando, então, ainda essa auditoria de certificação. Bom, gente, estamos chegando ao final. A gente tem alguns comentários aqui sabemos que algumas pessoas comentaram. Alfredo Martinho está nos assistindo. Tudo bem, Alfredo? Tudo bom? Recebi aqui. Falou um pouquinho sobre a 452. A 452 ela veio para arrebentar, ela está muito boa. Ela é um modelo de gestão bastante completo. Eu diria o seguinte: se a gente tivesse a 452 antes, se tivesse as condições que a 452 está colocando, de necessidade de ter gestão de risco, plano de contingência, plano de continuidade, talvez a gente estivesse melhor agora. Sim. Né? A gente estaria aplicando todos esses planos aí que agora a nova 452 exige. Ana Giovannone também, bem-vinda, Ana, que bom tê-la aqui com a gente. Bom, só para... A Paula tocou no assunto da nota técnica da ANS, né? Na última reunião da diretoria da ANS, a gente pode ver, e vocês podem baixar esse documento lá. Foi uma consulta que nós fizemos à ANS para validar o que a gente já estava praticando, né? E que foi validado pela nota técnica. A auditoria remota ela pode ser feita como diagnóstico. A ANS não vai se posicionar porque não é um processo que está oficialmente dentro do processo de certificação. Porém, as auditorias de supervisão e de manutenção, elas só poderão ser realizadas durante o período da impossibilidade de estarmos presencialmente. E as auditorias de acreditação e certificação, então, ficaram de fora. Na verdade, nós temos que fazer auditorias de acreditação e certificação presenciais. Tá? Então, na nota, basicamente, resumidamente, ela diz isso. A Flávia perguntou aí, né, Flávia, mas você pode ir lá no site da ANS e baixar a nota técnica lá na reunião da ANS, que está dentro da documentação que foi tratada na reunião da ANS, tá? Então, eu queria, fechar isso, né? Falar para vocês que esse nosso vídeo, ele vai ficar lá no nosso site. Então, a gente vai, quem não teve tempo de assistir e vai poder assistir depois. Eu comentei sobre Ana Giovannone. A Ana comentou que é uma grande oportunidade das operadoras, a RN 452, né, Ana? De identificarem e de se autoavaliarem realmente o sistema de gestão. Um prazer tê-la aqui com a gente, Ana. E esse vídeo, então, vai ficar lá no nosso site, vocês vão poder olhar com calma, vão poder ver com calma. Qualquer informação adicional que vocês queiram saber da gente, por favor, entre no nosso site, se cadastre lá, mande um e-mail para nós. Nosso site é www.a4quality, que é a4quality.com, não tem DR, tá? E nós vamos ter o maior prazer aí em ajudá-los, não é? Como eu falei para vocês, o nosso site, ele está disponível, ele está novo, saiu agora, a revisão dele, agora ontem, na verdade, e aí eu gostaria que vocês olhassem lá e vissem se gostam e nos deem um feedback também, né? Meninas, palavras finais aí. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é sempre um prazer.
E é um prazer também poder falar de um novo produto, um produto super bacana, que eu acredito muito, e acredito muito que vai trazer muitos benefícios para as operadoras. E aqueles que quiserem saber um pouco mais a respeito da ferramenta, não deixem de entrar em contato com a gente pode marcar um webinário para poder explicar melhor para vocês, esclarecer todas as dúvidas para vocês se sentirem mais seguros para poderem, de repente, implementar, adquirirem a ferramenta. Tá certo? Então, um abraço a todos e muito obrigada. Eu quero agradecer também a todos, espero que a gente possa continuar nos vendo aí, nós vamos ter novos momentos como esses, né, como esses semanais, mas também que logo a gente possa se encontrar aí presencialmente para conversar, para falar de estudo, né, para falar de coisas boas também da nossa gestão, e mandar um abraço especial para algumas pessoas que comentaram aqui no YouTube, a Aline, a Celia, a Cris, a Mônica, Alfredo, Ana, que já foram Flávia. mencionados aqui, a Flávia, mandar um beijo grande, quem não se manifestou aqui também, mas a gente sabe que está acompanhando, beijo grande, obrigada, e fiquem bem, cuidem-se. Gente, muito obrigada. Vamos conversar aí toda semana, aí vamos ter um papo semanal aí, vai ter um papo, e até a próxima conversa, então, tá bom? Um abraço a todos.